Olá, bom dia a todos, bom dia a todos que estão aqui. Aí, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, o módulo Manutenção e Redes, tá? Professor Marcelo aqui hoje com vocês, tá? O professor Eugênio está chegando aí e ele vai ficar com vocês aí. Enquanto isso, a gente vai se divertir aqui na nossa aula de hoje, tá bom? Número 2, no caso aí. Lembrando a vocês que ainda não fizeram, por favor, vão lá no Avalon e façam a atualização que foi sugerida para vocês fazerem lá na aula passada. Que são três coisas que vocês devem atualizar no perfil de vocês, que é o quê? Primeiro, endereço de e-mail. Vocês utilizam o endereço de e-mail do Avalon para entrar, não é isso? Coloca o endereço de e-mail válido, ou seja, Gmail, Hotmail, o endereço que você usa. Primeira coisa. Segunda coisa é a sua imagem, tá? Sua imagem de usuário. Ah, eu tenho do anime, eu tenho não sei de quê. Tire tudo isso daí, coloque a sua foto, tá? Ah, professor, mas está tão bonitinho o Goku lá. Tire, bote a sua foto, tá? Por quê? Porque agora o Avalon ele é o perfil também profissional. Então, vocês precisam colocar foto. Não tenho foto, né? Beleza, mas você tem aquele velho querido e amado Cellulations, tá? Em menos de um minuto você tira uma foto e já posta. Então, tirem a foto sua e coloquem lá no perfil. E a terceira coisa são os telefones. Atualize os telefones de vocês. Principalmente nesse início de módulo, a gente sofre muito criando aqueles grupos de WhatsApp, que aí daqui a pouco aí vem uma pessoa lá no grupo e é assim, que grupo é esse? Quem são vocês? Por que me adicionaram? Aí tá lá com o nome do aluno, né? A gente vai ver, ou o aluno foi assaltado, e é o assaltante que está com o celular dele agora, o número dele, ou então o aluno deixou de pagar, né? Que acontece, e aí ele perde a linha para outra pessoa. Então, mantenham atualizados os dados também do perfil de vocês, tá? Então, são essas três coisas aí. Atualize o mais rápido possível. Por quê? Porque o Avalon vai passar por uma auditoria e nós precisamos ver todos os perfis atualizados aí daquilo que nós colocamos agora. E depois de atualizar o e-mail, o que, é que vai acontecer? A próxima acesso que você fizer já vai ser com o seu endereço de e-mail. Você não vai precisar decorar aquele número. Ah, meu Deus, qual é meu número? Não está toda hora. Professor, tá meu número. Não presta atenção nem na aula, só perguntando qual é o número dele, na cabeça dele, né? Ele fica, meu Deus, qual é meu número, qual é meu número? Para não perguntar ao professor, quando termina a aula, ele não sabe nem o que rolou, né? Então, por conta disso, depois de vocês fazerem a atualização, vocês vão entrar com o e-mail do que vocês colocaram, né? Aí vai ficar melhor de bom, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Nham, 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 nham. Nham, 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 nham. Hã? Tem, mas ainda está em teste. Eu não vou divulgar ainda não. Tá, mas eu não vou falar isso ainda não, porque é muita informação para um dia só, entendeu? Depois que já é tudo atualizado, aí depois eu passo essa outra informação sua aí. Aí vai dar certo. Vai dar certo. Vamos nessa que tá legal a beça. Vou compartilhar minha tela com vocês. E a aula de hoje, seguindo aí o nosso esquema apostilal da nossa apostila, nós vamos falar sobre o computador ou os computadores ideais, né? Aí eu lembro daquela música do Aladdin, o mundo ideal, né? Muito legal. Tocaram num casamento, a minha filha disse, papai, por que que tá tocando essa música dentro da igreja? Né? É música da princesa. Então é isso aqui, ó. Para vocês é o computador ideal. O que é esse negócio aí? O que a gente vai ver nessa aula, então? Hardwares e softwares. O que é? De onde vem? Para onde vão? Qual é a diferença? E por que eu tenho que conhecer isso daí? Ah, professor, eu escuto falar essas palavras aí desde o ITIC. Você quer dizer que vai falar nisso de novo, né? Então, você escuta falar disso daí, você vai escutar falar sempre. Principalmente se for trabalhar nessa área de tecnologia aí que você vai escutar mesmo, minha amiga. Aí não tem para onde correr. Então, nós precisamos entender o conceito, entender como ele se encaixa aqui naquilo que nós estamos fazendo, que é manutenção e configuração, né? São duas palavras que vão, tipo, resumir esses dois itens aí também. Então, é manutenção e configuração. Esquema básico do funcionamento de um computador. Você sabe como é que funciona o computador? É? Professor, é tipo carro, né? O carro, você entra no carro, virou a chave,
Pegou, botou a marcha e saiu, né? Com a moto, sei lá. Mas você sabe qual é por dentro que é que acontece quando você vira a chave, aí vai passar uma corrente elétrica que vai queimar o motor de combustão, que vai queimar junto com a gasolina, tá? Isso em poucos segundos para poder fazer o carro ligar, entendeu? Então, às vezes você sabe como o computador liga, né? Eu aperto o botão aqui, dá um bip, pum, aí aparece aqui, professor. Beleza, isso aí é bacana. Mas como é que funciona isso daí? Tem alguma regra, alguma coisa que ele segue? E aí sim, como comprar o computador ideal, que é o ponto alto dessa aula, né? O ponto-chave, vamos dizer assim. Por quê, professor? Porque assim, você está trabalhando agora com informática, né? O seu curso é de informática. Tem uma mãe que diz assim: eu não quero mais meu filho nesse curso, não. Por quê? Porque a minha filha disse que está aprendendo só negócio de computador. Eu digo, minha senhora, isso aqui é o quê? Curso tivesse computador, culinária, artes manuais, né? Não, aqui é um curso de informática. E aí, o que é que vai acontecer? Um dia, ou para você mesmo, pessoal, ou para a sua empresa, aquela empresa com a qual você estiver trabalhando, o chefe vai chegar para você e vai dizer para você comprar um computador para aquela empresa. E aí, o que que você vai fazer nesse momento? O que que você tem que analisar? O que que você tem que avaliar para poder comprar o computador ideal, tá? Computador que seja realmente dentro daquela função que vai ser desempenhada, né? Tem muito isso também. Então, o que que você deve visualizar nisso daí, né? O que é que você deve ter em mente para poder comprar esse tipo de computador? Os componentes para a montagem de um computador, né? Isso aqui a gente vai ver aqui, mas lá na frente vocês vão rever e rever na prática mesmo, onde vocês vão ter práticas de montagem, né? Então, pesquisar os preços. E aí eu te pergunto, qual é o melhor computador? O mais barato? Sim ou não? É o mais caro? Caramba, o cara tá no meio do tempo assistindo, ó. Aí, mano, um sítio. Oi, tá vindo para a escola. Aí, esse aí é esforçado, ele tá caminhando, vindo para a escola e assistindo a aula. Aí, vai até o cara mesmo, Antônio, sou seu fã. Tirou, porque tava comendo os dados dele, né? Então, veja aí, ó. Pesquisa de preços, né? Computador se compra pelo preço, sim ou não? O que que vocês acham? Vamos responder essa pergunta mais lá na frente. No final da aula é para ter essa pergunta respondida, né? E o vendedor, se você conversar com ele, você consegue discernir, distinguir as peças, coisas, tudo que tem lá, ou você vai ser engabelado, por exemplo, né? Então, o ponto principal aqui também, desse modo, é que você não seja mais um leigo nessas questões do computador em si, né? Que você não seja engabelado, que você não seja enrolado por um vendedor, mas às vezes até você sabe mais do que o vendedor, né? Para quê? Para que você possa comprar esse tal desse computador ideal, que é o ponto principal da nossa aula de hoje, certo? Então vamos lá ver o que que nós conseguimos desenvolver aqui entre os nossos queridos itens. Começando com hardware e software. Diferenças entre hardware e software. O que que é hardware, galera? Hardware, hardware. Boa, tudo bem. E ainda estão lembrando aí, né? Lá do TI, do ITIC. É isso mesmo, né? Então, o hardware, ele tem a ver com o quê? A parte física do computador, tá? Resumidamente, seria o quê? Tudo no computador que eu posso tocar, né? Suas peças. Então, são todas as peças que existem no computador. Se for um pequeno parafuso, é hardware, né? E elas são internas e
externas. Tem aquelas que você consegue ver, visualizar, e tem aquelas que estão dentro do gabinete que você não consegue visualizar. Então, hardware é isso daí, tá? O hardware, ele é de vital importância na montagem do computador. Por quê? Porque você precisa montar as peças desse computador. Me diga um exemplo aí de hardware que tem dentro do computador. De dentro, a CPU, o que mais? Essa pergunta vale R$ 1 milhão. Perderam, ninguém falou. Então, temos a CPU, temos o que mais? As memórias, sim ou não? Sim. Temos o que mais? Placa-mãe, não é isso? Tudo isso aí vocês vão ter uma aula específica mais lá na frente, só sobre esses elementos, tá? E o que eles fazem e como eles são constituídos. Agora, uma coisa interessante que você deve entender sobre o hardware, no caso aqui do contexto do computador ideal, é o quê? É que a gente não vai comprar o computador que pareça ser mais bonitinho. O hardware dele é mais bonitinho. Ah, esse gabinete aqui é irado, doido. Tu é doido, doido, né? O gabinete é só lindeza do lado de fora, né? Você não vai comprar computador por causa disso. Ou então, aquele computador all-in-one. Já viram que é só a tela? All-in-one, que se chama. Só a tela. E na própria tela já tem lá as placas, as coisas, tudo lá. Então, não é por conta disso daí que você vai estar comprando o computador. Mas na questão dos hardwares, nós temos que avaliar o quê? Temos que avaliar principalmente o processador, né? Eu tenho uma filha que está para nascer. Ela vai nascer agora em outubro, final de outubro, começo de novembro, né? E uma coisa interessante que a gente aprende é o seguinte, que quando a gente é formado no ventre da nossa mãe, existe um órgão que é formado primeiro e nós vamos crescendo ao redor dele, o restante vai sendo formado ao redor dele. Qual é esse órgão que cresce primeiro? Oi? O coração, né? Então, primeiro é gerado o coração e todo o restante de nós, pessoas, é formado ao redor do coração, não é isso? É isso que acontece biologicamente. Então, por isso que nós devemos dar uma olhada especialmente no processador. Por quê? Porque ele é o coração, ele é de onde, a partir dele, vai ditar todos os outros elementos daquela máquina. A placa-mãe tem que ser compatível com o processador, a memória tem que ser compatível, né? E todos os outros itens que você for escolher. Então, uma das primeiras dicas para vocês na questão do hardware, quando vocês forem comprar o computador, analisem primeiro o hardware chamado processador. Mas lá na frente vocês vão ver, inclusive, que sai até mais barato você comprar as peças separadas para depois montar, né? Você comprar o processador, depois você procurar e pesquisar uma placa mãe compatível com aquele processador, depois você pesquisar memórias compatíveis com aquela placa e com aquele processador, tá? Por quê? Porque às vezes você pode ter um computador novinho, uma placa novinha, mas se ele não é compatível com o processador, o que que acontece? Fica tudo lento da mesma forma, certo? Então, na parte de hardware, sempre olhar primeiramente o processador, tá? E aí depois todo o restante sendo montado ao redor dele, e vocês vão ver mais na frente como fazer isso, na prática, tá? Então, o hardware, ele é isso, ele tem tudo a ver com isso daí. E a questão do software? O que é software, galera? Lembrando, gente, a pronúncia é software, viu? É porque tem uns alunos. Esse software aqui, né? Não é software, não, é tua cara se tu falar isso aí. Software, né? Aí teve outros alunos de manutenção, meu mesmo, que eu coloquei uma prova para eles escreverem
o nome dos elementos lá, e tinha software, hardware, né, para eles escreverem. Aí escrever do jeito que eles falavam. Aí o Ávalo deu que estava errado. Ele, não, professor, eu fiz certo, mas só porque eu escrevi errado, sim, meu filho. Se você escrever errado, você podia pegar uma demissão. Se você fosse um blogueiro, escrevesse para um blog, escrevesse errado, né? Então, o que que é o software? Parte lógica. Resumindo, todos os programas do computador, né? Então, são os programas. Não adianta eu ter todo o meu equipamento aqui montado se eu não tiver os programas para dizer para esse equipamento o que que ele vai fazer. São os softwares que fazem o quê? Meu mouse girar, essa câmera captar minha imagem, né? Então, o programa, ele é vital. Por isso que não existe computador sem essas duas partes. Ah, o computador está aí, está todo montado, mas tem programa instalado? Eu tenho um computador bem aqui que está todo montado aqui no outro laboratório. Mas tem algum programa instalado dele? Não tem. Então, não posso considerar que ele é um computador ainda. O computador ele tem que ter as duas partes. Ele tem que ter o hardware e ele tem que ter o software para dizer o que, que esse hardware vai fazer. É o software que faz eu apertar aqui a letra A no teclado e interpreta isso daí lá dentro do computador, tá? Então, o software, ele é de vital importância. Você tem que aprender nesse módulo tanto a parte de hardware, mas também a parte de software, de instalação, que inclusive pode até ser que você trabalhe mais com software do que com hardware. A maioria dos problemas do computador são mais de software mesmo. Ah, o cara pegou um vírus, corrompeu o sistema operacional porque deu uma queda de energia, o computador foi desligado bruscamente. Aí a imagem do sistema operacional foi corrompida, aí você tem que reinstalar, então você precisa formatar o computador, tá? Então, às vezes, a maioria das coisas que vocês vão fazer no seu trabalho, seja onde for, vai ser a parte de software, né? E o software, nós temos um software que é o software principal do computador. Qual é esse software? Qual é esse programa principal do computador? Eu já falei bem aqui ainda agora. É o sistema o quê? Operacional, SO. Sistema operacional. Por quê? Porque sem o sistema operacional, a máquina não funciona, ele não dá esses primeiros passos que eu falei, de apertar a tecla e reconhecer, ele não faz nada disso. Então, o primeiro programa que deve ser instalado no computador é qual? Sistema operacional. Então, ele é o programa maior, onde vão ser instalados depois os outros programas, né? Então, uma coisa importante para vocês entenderem também sobre hardware e software é que o hardware deve acompanhar o software e vice-versa, tá? Por exemplo, eu tenho um computador com a minha memória RAM de 2 GB e quero botar o Windows 10, porque está na moda o Windows 10 e eu estou usando lá no, no curso, então eu quero botar no meu computador. Só que a tua máquina só tem 2 GB de RAM. Eu posso botar o Windows 10 nela, sim ou não? Posso? Pode. Pode botar até o 11. Mas o que é que vai acontecer? Ele vai ficar lá, ó, iniciando. Aí ele pode até aparecer a primeira tela, depois tec. Por quê? Porque para instalar o Windows 10, tem que ter no mínimo 4 GB de memória RAM. Ou seja, o hardware tem que acompanhar o software, tá? Aí o menino chega aqui com um notebook pesadão, do tempo do Bumba Meu Boi, do Ronca. Aí, professor, instala aí para mim Windows 11. Pá, meu filho, você é louco. Eu posso até instalar, mas aí o que é que vai acontecer? Ele não vai rodar, ele vai travar, vai ver travando, né? E aí o que é que vai acontecer? Eu tenho que ver lá que se ele tiver só até 2 GB de RAM, ele aguenta mais um Windows 7. E o Windows 7, o que é que eles fazem agora? Eles não dão mais suporte. Tipo, eu fui instalar no computador da minha esposa, que ela tem um computador bem antigo, que ele tinha lá um Windows 7 Starter, a versão que a menos pesada de todas. Aí eu fui instalar o Windows 7 no computador da minha esposa, passei o domingo todo fazendo isso. Só fui para a missa e voltei. Ainda continuei fazendo. Por quê? Porque o Windows 7,
você tem que baixar, tem que procurar os drivers. E minha dor de cabeça demais. Por isso que o cara vai te cobrar até mais caro se ele for instalar o Windows 7, porque se for instalar o Windows 10, que já vem com tudo junto. Certo? Então, o hardware tem que acompanhar o software. Porque senão, você tem pet aí. Quem é que tem pet? Cachorro, gato. Vamos dizer que você está passeando com ele, né? Lá na Ponte Taiada, sei lá, fazendo a caminhada, que tem que fazer, senão os bichinhos ficam, né, estressados, né? E aí, pense que o seu pet vai mais rápido que você. Aí começa a puxar você, né? Ou então o contrário, você vai mais rápido que seu pet, aí você vai ficar enforcando o bichinho. É a mesma coisa. Temos que andar, ó, na mesma proporção, na mesma velocidade. Isso aqui é o hardware e o software, principalmente para vocês que vão estar trabalhando com a manutenção dele. Então, se chegar para você um cliente e dizer assim, olha, instala aí, atualiza aí, bota o mais novo que tem. Aí você olha assim, meu filho, primeiro você tem que comprar um melhorzinho, né? Entenderam? Então, as peças têm que acompanhar o hardware. E como é que vai funcionar aí, então, o esquema do computador? De onde vem as informações, para onde vai, como é que é? Bom, nós temos aqui a entrada dos dados, ou seja, de onde vai vir os dados que vão ser processados, né? Processados aí do computador. Então, esses dados, eles entram para o que nós chamamos de dispositivos de entrada, né? Ou também conhecidos como periculosidade. Não, periféricos. Lembra lá? Periféricos. São periféricos chamados de entrada. Exemplo de periférico de entrada. Oi? Não muito. Ele já está em outra categoria, entrada e saída. Vou dar uma dica. O periférico de entrada é aquele que faz a informação vir do usuário, no caso eu, que estou aqui, para o computador. Então, como é que eu consigo enviar informações para o computador? Através de quem? Bem na frente de vocês. Vou dar uma dica. Teclado, né? Por quê? Porque se eu aperto a letra A, eu quero que apareça o quê na minha tela? A letra A, não é isso? Então, eu estou enviando uma informação através dele. Periférico de entrada. Outro exemplo. O rato, né? O mouse. Porque se eu viro ele para a direita, se eu viro ele para a esquerda, eu estou enviando essa informação para o computador. Outro exemplo. Está aqui na minha frente, me filmando. A câmera, né? Porque ela está captando a minha imagem e jogando para onde? Para dentro do computador. Então, são periféricos de entrada da informação, onde a informação vai do usuário para o computador. E aí ela sai daqui de mim e ele vai para onde? Para o processamento de dados, a central única de processamento, ou a CPU. Né? Por quê? É lá no processador onde ele vai processar esses dados. Porque para o computador, isso aqui é um conjunto de 0 e 1. Né? Tem aquela brincadeira, 0 e 1, não tem? É o computador que faz isso. É a linguagem chamada binária. Então, a letra A para o computador é um conjunto de 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Tá? E aí, esse daí vai para o processador. O processador interpreta que aquele conjunto de números é, na verdade, a letra A e joga de volta essa informação. E essa informação vai sair por quem? Saída da informação vem para o dispositivo de saída. Ou periférico de quê? Saída. Né? Vem pelo periférico de saída. Exemplo de um periférico de saída. Boa, monitor. Né? Monitor que você consegue ver a informação. Né? Outro periférico de saída. Caixa de som, que vai sair o som do computador para você. Ui, tchau.
Morreu. Então, vem a informação do computador para o usuário, né? Então, isso daí é o periférico de saída. Por isso que eu disse que o processador, ele é a máquina, ele é o hardware mais importante da máquina, tá? E ele precisa ter essa alimentação aí. Alguma dúvida até aqui? Não, né? Tá fácil. É só botar a cachola para funcionar. Comprar o computador ideal! Uhul! Para quê, professor, comprar o computador ideal? Para comprar um computador ideal, como eu disse a vocês, computador, a gente perguntou, né? Você compra pelo preço? Sim ou não? Também, né? E que está balançando ali. Também, porque, né? Hoje em dia a crise está grande, né? Mas você deve comprar pelo quê? Você deve fazer umas seguintes perguntas para você mesmo. E as perguntas devem ser o seguinte: para que aquele computador vai ser utilizado? Você vai utilizar para que esse computador? Né? Então, para que eu vou utilizar esse computador? Vou utilizar esse computador para quê? Por quê, professor? Eu tenho que fazer essa pergunta. Porque, dependendo para que você vai usar o computador, aí você vai saber se você vai desembolsar mais ou menos dinheiro. Né? Então, tome bastante cuidado com isso daí. Exemplo, meu tio me chamou para trabalhar com ele na borracharia. Ele, na cabeça dele, disseram para ele que se ele botasse um computador na borracharia, ele ia ganhar mais dinheiro. Aí ele queria que eu fosse trabalhar com o computador na borracharia. Aí eu fui, burro, larguei tudo que eu tinha, fui lá. E aí ele queria o quê? Que eu comprasse um computador para ficar lá nessa borracharia. O que que eu analisei? Esse computador ia ser utilizado para quê? Então era só o uso de internet, pacote Office para fazer documentos, essas coisas, né? E, uh, e só isso mesmo, uso de escritório normal. Então, o que é que aconteceu? Comprei um computador, pedi lá o dinheiro para ele, né? Comprei um computador com configuração básica para escritório. Não saiu tão caro assim, foi até menos de R$ 1.000 na época, né? E ele usa o computador até hoje, aí, mais de 10 anos. Usa o mesmo computador. Por quê? Porque está sempre nas mesmas funções para escritório. Então você tem que analisar, eu vou usar esse computador para quê? Eu vou usar esse computador para fazer meus trabalhos da universidade, escrever, acessar a internet aqui e acolá, para pegar uma pesquisa, coisas de escritório. Beleza? Um computador básico da Insinuante, ei, nem tem mais Insinuante, né? Da Casa Bahia, de R$ 500, já serve para isso aí que você quer, certo? Eu acho que nem tem mais computador de R$ 500 também, né? Só o gabinete. Então, um computador básico desses baratos de promoção serve. Tá ótimo. Agora, se eu quero para edição de vídeo, se eu quero para usar Photoshop, CorelDRAW, edição de imagens, coisas gráficas, aí o que eu vou fazer? Aí, nesse caso, eu vou precisar de um computador com uma configuração um pouquinho mais robusta. E aí vai sair também um pouco mais o quê? Caro. Porque eu vou precisar de um processador mais potente. E como eu disse a vocês, o processador, ou o resto, toda a máquina é montada ao redor do processador. Então, se eu vou precisar de um processador mais potente, como é que tem que ser a minha placa-mãe? Mais potente, é ou não é? Como é que tem que ser a memória RAM? Mais potente. E isso vai fazer o quê? Potente pode traduzir para isso aqui também, ó. Mais caro. Tá? Mas, em compensação, o que, que vai acontecer? Você vai usar o computador para o que ele realmente é feito, entendeu? Porque se eu comprar um computador barato e for querer instalar esses programas, Photoshop, tudo nele, o que, que vai acontecer? Ele não vai estar fazendo as coisas que eu preciso fazer, os trabalhos que eu preciso fazer.
Então, geralmente, computadores que são comprados para gráficas, para produtoras de vídeo, para esses locais aí, são computadores bem mais caros. Por conta disso. Porque eles precisam de um processamento de dados mais pesado, mais encorpado, melhor, né? Então, daí é que você tira. Se o seu pai e sua mãe disser assim, meu filho, compre um computador aqui para casa. Beleza. Para que o senhor quer? Primeira coisa que você vai perguntar. Ah, não é para fazer meus trabalhos aqui de escritório, tal, home office, né? Que agora tem muita gente que está trabalhando em casa, home office. Aí, mas o seu trabalho mexe com o quê? Ah, o meu trabalho mexe com Photoshop, com CorelDRAW, com programas gráficos. Ah, papai, pois então tem que ser o computador. Prepare a carteira aí, viu? Que vai ter que ser um computador mais carinho. Entenderam como é? Então, se for para configurações básicas do dia a dia de escritório, o computador mais barato que você achar tá bom. Agora, se for para configurações mais avançadas, desembolsa aí o dinheiro, tira o escorpião do bolso, né? Então, faz isso daí. Porque senão é como se você comprasse um iPhone e desse na mão de uma criança de 5 anos para ela ficar assistindo Galinha Pintadinha o dia todinho. PJ Masks, pela vitória comemoramos. E durante a noite o dia salvamos. Certo? Então, também não vai comprar um computador com muita potência para você só usar o básico, entendeu? Então, é isso que você tem que perguntar para montar esse computador ideal. E tá aqui os itens para montagem do computador, né? Como eu disse a vocês, você pode também comprar o computador com cada um desses itens individualmente. Sai mais barato, né? Você pode montar o seu computador, vocês vão aprender como fazer isso. É fácil, até o Henry Cavill montou o computador dele, né, o Superman, e ele montou sem camisa. A mulher assistiu o vídeo. Então, você vai ver todos esses elementos. O processador principal. Por quê? Baseado no processador que vai ser comprada a placa-mãe, baseado no processador e na placa-mãe que vai ser comprada a memória, e daqui vai ser montado o gabinete com fonte, né? Então, esse aqui já já são os itens que você deve pesquisar individualmente, tá? Acho que a atividade é essa, vocês pesquisarem esses itens aqui, ó, processador, tal. Aí vocês vão ver mais na frente como é que você escolhe um processador. Ah, esse processador aqui é barato, vou comprar ele. Calma. Ele pode ser barato porque ele não tem processamento de vídeo. E aí, o que é que vai acontecer? Se você compra esse processador barato, obrigatoriamente você vai ter que comprar uma placa de vídeo. E às vezes tem placa de vídeo que é mais cara do que apartamento. Não se espantem, não. Dependendo da placa de vídeo aí. O disco rígido, né, ou HD, ou você pode usar também um SSD, mas é onde vai ficar o quê? O sistema operacional. Não, vai ficar aqui. É onde grava todos os dados do computador. Mas teclado, monitor, mouse, estabilizador, caixa de som, esses periféricos aí, que você pode comprar até no chinês. Mas o importante é esses daqui, ó. E o mais importante, claro, o processador, porque todo o restante vai ser montado ao redor do processador, certo? Então, esse mundo aí agora das peças, vocês vão entrar nele e vocês vão amar, né? Cada um aqui individualmente vai ter uma aula sobre cada uma delas, mostrando a importância e como você escolher a determinada peça para aquele determinado trabalho que você vai estar utilizando. Aí pesquisar os preços, né? Claro, nós estamos numa crise. Eu não sei, desde quando eu nasci que tem crise, né, no Brasil. Eu nunca vi um ano que dissesse assim, não tem crise no Brasil, né? Então, o Brasil sempre está em crise, porque a gente sempre está devendo alguma coisa aí para alguém. Mas pesquisar é a melhor coisa que tem. Você não vai comprar no primeiro lugar que você viu, né? Então, pesquise os preços, né, do computador já montado e também pesquise os preços das peças individualmente para ver qual que sai melhor para você. Das peças tem aquele negócio também, se você for comprar pela internet,
de esperar chegar, né? Aí, às vezes, chega o processador num dia, ou a memória chega 2 semanas depois. O mais importante é que chegue, né? E não vem uma pedra dentro. Porque acontece muito, né? O cara compra um iPhone e aí vem uma pedra dentro. Ou então vem uma mensagem dos meninozinhos lá da China dizendo: socorro, me salve, né? Então, ah, você vai ver aí, pesquisar os preços, né? Lojas de informática, gente. É sempre melhor você ir em loja de informática do que nesses magazines que vendem informática, sabia? É muito melhor. Ah, eu vou na Casas Bahia, beleza. Mas é melhor você ir na loja especializada mesmo de informática, tipo Byte, né? Então, sempre é melhor porque, no caso da Byte, eles têm até uma marca própria deles, que é o computador que eles mesmos montam, né? Não sei, acho que tem também lá o serviço do cara comprar as peças e eles montarem e dar o computador montado, né? Então, essas casas especializadas de informática é a melhor opção. E montar o computador pode ser mais caro, mas também o computador vai ter a configuração que você vai precisar, né? Você também não vai comprar o computador para o seu pai de escritório e depois ele vai te dar uma chinelada porque o computador não está pegando Photoshop nem os programas que ele usa, né? Então, por favor, pesquise os preços, converse com o vendedor, tá? Então, agora a gente vai fazer essa prática, que é, ó, a pesquisa aí de preços dos computadores, né? Vocês pesquisam primeiro um computador com configuração básica e um com configuração mais avançada, né? Que é isso, professor? Um computador para escritório, né? É, processadores aí Core 3, né? Memória RAM de 4 GB, né? Então, isso daí é um computador para escritório. Não precisa ter placa de vídeo. Agora, um computador para configurações mais avançadas seria um Core i5, Core i7. O 5 ele é intermediário entre os 5, entre o 7 e tem o 9 também. Então, um Core i5, Core i7, uma memória de no mínimo 16 gigas, né? Memória RAM de 16 gigas, gabinete com fonte, placa de vídeo. A pessoa gosta de jogar. Eu quero o computador para ficar jogando, jogo online, Fortnite, Free Fire. Ah, tá. Pois compra um computador de configuração mais avançada, mais caro. Porque não adianta você ter um de escritório que vai estar só travando também. Aí não é a internet, não, que está travando. O que está travando é o teu computador que não consegue processar os dados na velocidade que eles são enviados, tá? Então, pesquise também um computador com placa de vídeo, Core 5, Core 7 e memória de 16 gigabytes, tá bom? Então, vamos fazer essa pesquisa aí para vocês verem quanto é que sai aí o preço, se sai melhor o cara ser o computador montado já de uma loja ou pelas peças. Onde é que eu pesquiso as peças, professor? Você pode ir em sites como, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Você pode ir em sites, por exemplo, como o Mercado Livre. Ó, aí lá no Mercado Livre você pesquisa, ó, processador Core i3, né? Para escritório. Só vai usar pacote Office, só vai usar internet ali no básico mesmo. Aí, ó. E, professor, esse aqui tá bacana, ó. 130. Mas qual é a diferença dele? Esse aqui é um i3 de terceira geração. Tá? Aí o que que acontece? Ele já está bem antiguinho. Dependendo dos programas que você for usar, pode ser que ele não rode. Né? Nós já estamos na 11ª, 12ª geração. Então aqui ainda está de terceira. Ó. Como é que eu sei? Ó, Core i3. Aí o número que vier logo depois dele é a geração dele. Ó. Qual é o número que veio aqui primeiro? Ó? É o 3, né? Então ele é de terceira geração. Esse aqui, ó,
É um Core i5 de sexta, ó. 6, ó. Logo depois do nome i5 vem um 6, ó. 6.5, então ele é de sexta geração. 458. Isso só o processador. Não, de décima geração, ó. O i3 de décima geração. 550, certo? Então, vocês vão começar a entrar nesse mundo aí de pesquisar. Pesquisei o computador já fechado e depois pesquisei só as peças, né? Enfatizando essas peças que tem aí na unidade 2 de vocês, que é processador, placa, memória, gabinete, placa de vídeo e HD, tá bom? Então vamos lá para a nossa atividade e já colocar a senha da presença no Avalon também e até próxima aula. Tchau, tchau.